O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que Deus tinha saído, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu não me lavas os pés. Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos fazer então o lava-pés, faz parte da liturgia, que dá o nome também para a liturgia da quinta-feira, Santa Ceia ou lava-pés. É sempre comovente também ver não só ouvir esse evangelho, mas também ver o Papa Francisco que se abaixa, lava os pés, e que é aquilo que devemos viver no dia a dia da nossa vida. O lava-pés, é o serviço. Esse é o sacerdócio de que Cristo deixa para todos os cristãos. Irmãos e irmãs, hoje a liturgia, a palavra de Deus é muito rica, ela vai mostrando um fato histórico no Antigo Testamento, o livro do Êxodo, capítulo 12, que narra aquela libertação do Egito, quando então celebravam também misturando aquele fato
uma festa dos agricultores, a colheita, os pães ázimos, e festa também dos pastores que imolavam o cordeiro. E aqui nós temos então tudo isso para celebrar a saída da Páscoa, mas que tem um elemento muito importante ali, que é o sangue que é ungido nos umbrais das portas, e daí vem o nome de Páscoa, porque vendo aquela marca nas portas, o anjo do Senhor passava, Páscoa, passagem, passar, e poupava a vida daqueles que estavam lá. Isso, depois aqui São Paulo também na carta aos Coríntios vai mostrar como esta celebração foi se tornando não só uma memória, mas um memorial. E nós, quando estamos aqui reunidos e ouvimos essa palavra proclamada, ela entra no nosso coração, nós estamos lá juntos, vivendo aquilo que aconteceu. Isso se chama memorial, é isso que se chama Eucaristia. Não é só uma lembrança do passado, mas é estarmos lá junto com Jesus naquela noite em que ele, como dizia o documento do Papa que pegou o título, né, Epitimia, Epitimesam Desiderio Desideravi, desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. Era Páscoa, Jesus queria comer essa Páscoa, e São João, com uma maestria impressionante, como teólogo finíssimo, alto, que vê longe, como a águia que sobe e vê profundidade à distância, ele viu na Eucaristia e tirou então essa parte, tomou o pão, partiu, pegou o cálice e distribuiu, que nós ouvimos na carta de São Paulo, e substituiu essa noite com o lava-pés. Nós vemos claramente que estamos naquela noite do lava-pés. E diz, era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar para a casa do Pai. Ele, com o controle da situação, ele diz, amou-os que eram seus, amou-os até o fim. Isso demonstra, então, o poder de Jesus, a sua senhoria, o domínio da situação, até o fim. E a gente se poderia perguntar, mas por que se lava pés? Por que no meio? De fato, não tem lógica nenhuma. Isso não tem lógica, isso tem teologia. A lógica é que alguém que chega, algum convidado para uma ceia, é acolhido e é oferecido água para lavar os pés, vem caminhando pela areia, pelo deserto, pela poeira da estrada, no início, quando entra em casa, antes da ceia. Nunca se ouviu uma coisa de lavar os pés durante a ceia. Por que João ele coloca durante a ceia? Porque não se trata da lógica humana, de uma etiqueta social da época, ou de uma necessidade muito grande da época cultural, até porque as ceias os ricos podiam sentar-se em almofadas e eram servidos pelos servos, mas os pobres não podiam sentar para comer. Mas nessa ceia, então, Jesus levanta, tira o manto, é como se ele se despojasse do seu senhorio de ser Deus, para assumir uma condição de servo, e mantém a toalha, o serviço. Depois retoma o manto, retoma o senhorio, e diz aquela frase, compreendeis? Compreendeis? Não, ninguém compreendeu até hoje. Compreendeis o que vos fiz? No entanto, a humanidade não quer compreender. É o serviço, é o amor que gera a vida, é o amor que vem de Deus. E não é o ódio, não é a dominação, não é a guerra, não é a exploração, não é a mentira. É o serviço, é o amor. Coisa que a gente aprende a fazer em casa. Por que João
narrou o lava-pés no meio da ceia, para mostrar que a gente, para participar da Eucaristia, não precisa ser perfeito antes, não precisa estar limpo, puro antes de entrar. Mas é a Eucaristia que nos torna puros, que nos torna limpos. Não é que nós vamos nos purificar antes e vamos ser perfeitos antes, e aí podemos participar da Eucaristia. Como o Papa Francisco diz, a Eucaristia não é um prêmio para os heróis, para os prefeitos, para os santos. Ela é o alimento que nós precisamos, nós fracos pecadores. Por isso ela o lava-pés se dá no meio, para dizer a Eucaristia lá nos lava, nos purifica, nos torna todos limpos. Dentro das nossas imperfeições, nos torna todos limpos. E esta celebração de hoje, a gente considera também a instituição do sacerdócio, que fica bem claro qual é o sacerdócio. Não é estar ali para ser incensado e pompas e poder, mas é para se abaixar e servir. É claro que aqui é um rito litúrgico, e é fácil de fazer, mas isso é que deve acontecer na nossa vida. É lá em casa, é quando o pai levanta de madrugada, enfrenta trânsito, etc., para poder colocar pão naquela mesa. Ele está se abaixando, se ajoelhando, está servindo. A mãe de família. O jovem, quando ajuda a jovem. Quando nós fazemos o bem, estamos vivendo esta lei fundamental da vida, que é esta lei do serviço. Nós podemos compreender perfeitamente e reproduzi-la lá. Por isso o Tríduo Pascal começou com esta saudação inicial que o Padre faz em nome do Pai, do Filho, do Espírito, a graça de Deus. Essa saudação é a última. Essa celebração não termina, não tem bênção final, não tem ida em paz. A gente vai embora em silêncio. E amanhã, quando voltarmos para a celebração da paixão, porque daqui Jesus vai para o Monte das Oliveiras, dessa ceia, onde vai passar pela agonia, por todo aquele sofrimento, pela tentação, e vai, então, às 3h, vai morrer na cruz. Quando nós voltarmos aqui para celebrar com Jesus, também não tem saudação, não tem sinal da cruz. Se começa simplesmente oremos, porque esta celebração não termina. E a mesma coisa no final, vamos beijar a cruz e vamos embora em silêncio, porque não termina ali. E na vigília pascal também não começa com saudação, nem com sinal da cruz, porque está continuando esta celebração. E começa, então, aquela celebração com o sacerdote que diz: nesta noite santa, em que nos reunimos para celebrar a passagem de Jesus pela morte e a ressurreição. Nesta noite santa, Tríduo Pascal, que bom que podemos participar. E que bom que estamos numerosos, que bom que podemos cantar, podemos alimentar a nossa fé. Lembro que em janeiro eu estava na Itália, teve uma celebração, o bispo novo na diocese de Vicenza, celebração muito bonita, São Bassiano, uma igreja monumental, linda na cidade, aquelas estátuas que se poderia ficar 1 hora contemplando uma delas. E o canto e os paramentos bonitos. E eu lá, celebrando, pensava, como é linda a Igreja Católica, porque o mesmo Senhor que está presente numa missa belíssima, cantada com o bispo, com toda aquela arte, aquela beleza, aquela harmonia perfeita da liturgia, Jesus está presente lá.
E Jesus está presente também quando eu estou celebrando ali no Lar São Francisco, com aqueles pobrezinhos que, como eu, entendem pouco, compreendem pouco, ou quase nada. E Jesus está presente, porque Jesus está servindo. E Jesus está presente lá em casa, quando a mãe levanta um pouco antes para preparar o café, ou quando o filho faz alguma coisa. Jesus está presente. Mas que bom que nós podemos ter fé nesse Jesus que não nos abandona, como não abandonou Jesus na morte. Não nos abandona nunca. Ele nos leva para a vida. Então agora, irmãos e irmãs, nós vamos ficar de pé e vamos levar a Deus os nossos pedidos, as nossas preces. Irmãos e irmãs, a Deus que nos amou generosamente por meio de seu Filho, elevemos as nossas súplicas rezando. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelo Santo Padre.